Segundo aos Coríntios, capítulo 5, leamos a partir do verso 11. São duas passagens hoje, duas sessões que nós vamos tentar cobrir nessa noite. Se a gente conseguir chegar no final da primeira, já vai ser bom. Se o tempo der, a gente vai para o final da segunda. A primeira parte é capítulo 5, de 11 a 17. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a primeira parte. Vamos ler agora do verso 18 até o capítulo 6, verso 3. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Só até aqui, porque na verdade o verso 3, ele faz parte da seção seguinte. Como vocês sabem, essas divisões, essas subdivisões em capítulos, versículos e os subtítulos, eles não estão no original grego. Isso foram as sociedades bíblicas que na tradução colocaram com o objetivo de ajudar o leitor, mas é claro que o verso 3 ele não pertence ao que vem antes, ele inicia uma nova seção. Então esse subtítulo aí, que está em cima do verso 4, deveria estar, na verdade, em cima do verso 3, porque é outro assunto aqui que Paulo está começando. E o capítulo 6, está vendo o 6 aí na sua Bíblia? Ele deveria estar, na verdade, no verso 3, aí começa um novo capítulo. O capítulo 5, na verdade, o assunto do capítulo 5 vai até capítulo 6, verso 2. Ninguém se escandalize com isso, porque, como eu estou dizendo, a Bíblia é inspirada, mas o subtítulo, divisão de capítulo e versículo, não é. Isso aí foi feito pela igreja com o correr do tempo e nem sempre eles acertaram, tá bom? Então é só até o verso 2. Bom, queridos, o ponto central dessa parte da carta de Paulo que nós estamos estudando, como nós temos visto, é a defesa que ele faz contra os ataques de falsos mestres que tinham se infiltrado na igreja de Corinto. Conforme já vimos também, esses falsos mestres eram oriundos de Jerusalém, se apresentavam como autênticos judeus, trazendo cartas de autorização do Sinédrio e outras autoridades judaicas para anunciar a mensagem deles. Vimos que essa mensagem era uma mensagem que nós chamamos de judaizante, que tinha como objetivo fazer com que aqueles que não eram judeus e que creram em Jesus Cristo, eles se tornassem judeus sob o pretexto de se tornarem completos. Ou seja, na mensagem desses falsos mestres, crer em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Era preciso guardar a lei de Moisés para que então essas pessoas pudessem receber de Deus o perdão de pecados. Só que para que eles tivessem ouvidos e uma audiência, eles precisavam primeiro detonar a autoridade do apóstolo Paulo, porque essas igrejas foram fundadas por Paulo e discipuladas por ele.
E Paulo ensinava que a salvação é pela graça mediante a fé e não por obras da lei. Então, eles faziam um ataque ad hominem, quer dizer, a pessoa de Paulo. Não somente questionavam os argumentos e a mensagem de Paulo, mas também atacavam a pessoa de Paulo. E diziam que Paulo pregava um falso evangelho, que ele era um judeu desviado, que ele tinha interesses financeiros em implantar igrejas e começar comunidades, que ele não podia ser de Deus porque ele vivia sendo rejeitado, sofria, apanhava e era preso, expulso das cidades. Ele não tinha autorização lá das autoridades em Jerusalém para pregar o que ele estava pregando, e que Paulo, na verdade, havia enlouquecido por pregar que a salvação era somente pela graça e não por mérito nosso ou qualquer esforço da nossa parte. Então, era essa a jogada desses mestres, não é? Atacar a reputação de Paulo, questionar os motivos de Paulo e pintá-lo como um falso profeta diante da igreja de Corinto, com o objetivo, então, de ocupar o lugar de Paulo e ensinar e fazer adeptos para esse ensino deles. Bem, Paulo escreve essa carta, entre outras coisas, com o objetivo de se defender de todas essas acusações. Na nossa última mensagem, nós vimos que ele apresenta as razões pelas quais ele sofre, porque era um dos argumentos dos falsos mestres, que Paulo vinha sendo, ele sempre era rejeitado pelos judeus, qualquer cidade que ele chegasse. A resposta de Paulo é que os sofrimentos fazem parte do mundo presente e que eles eram a estratégia de Deus para que a glória de Cristo brilhasse. Se vocês lembram, nós exploramos aquela analogia que Paulo faz, de que ele é como um vaso de barro, dentro do qual está um tesouro precioso, e que o vaso tem que ser quebrado para que esse tesouro apareça, para que seja revelado. Então, os sofrimentos na vida de Paulo e nos crentes em geral têm como objetivo quebrar essa aparência exterior, aquilo que nós parecemos ser por fora, para revelar o verdadeiro tesouro que está no nosso coração, que é o conhecimento de Cristo, que é o Evangelho. E não é possível que nós brilhemos ou reflitamos o conhecimento de Deus sem que primeiro nós sejamos quebrados. Enquanto o vaso permanece intacto, a luz que está dentro dele, ou o tesouro que está dentro dele, permanece velado e oculto. É primeiro necessário que ele seja partido para que o seu conteúdo seja revelado. É assim que Paulo explica os sofrimentos que ele passava. Deus permitiu o sofrimento na vida dele, porque através de Paulo, Deus estava levando o conhecimento de Cristo a muitas pessoas. Aqui na passagem que nós lemos, Paulo termina essa parte de defesa do seu apostolado com dois apelos poderosos aos coríntios, seus filhos na fé. Primeiro, para que eles o recebam como ministro de Cristo. Paulo explica quais são as suas motivações e os exorta a que se reconciliem com Deus através do ministério de Paulo. E depois ele faz um apelo também para que eles não admitam mais e não deem mais apoio aos falsos profetas que estão no meio dele. Naquela famosa passagem, né, que é bastante conhecida, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que o pessoal pensa que está falando de casamento misto, mas na verdade não. Paulo está se referindo aos falsos profetas, não é? Não se ponham em julgo desigual com esse pessoal. Qual é a comunhão que tem Cristo com esse tipo de gente, né? Mas nós vamos chegar lá, na próxima quarta-feira, se Deus permitir. Por enquanto, nós vamos ficar aqui com esses dois apelos que Paulo está fazendo. Nós vamos ficar com o primeiro apelo que Paulo está fazendo, que os coríntios o recebessem como ministro do Evangelho, ministro da reconciliação. E depois nós veremos esse segundo apelo para que eles não dessem lugar para os falsos mestres. E aí termina essa primeira parte da carta, onde Paulo faz uma defesa do seu Evangelho. A parte seguinte, só por curiosidade, é sobre dinheiro. Paulo vai falar nos capítulos 8 e 9 a respeito de uma oferta que ele está levantando e para a qual ele quer a participação dos coríntios, não é? Então, tenho certeza que, porque eu disse isso, a audiência vai esvaziar a partir do momento que a gente começar aqui no capítulo 8, né? Mas eu garanto que eu não vou passar sacola, tá? Não vou pedir nada a vocês, como a gente não tem pedido até agora. Bom, então vamos lá para o que nós nos propomos hoje, que é do capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 2, sempre com essa
ressalva de que não sei se nós conseguiremos chegar até o final, senão fica para a próxima vez. No verso 11 a 12, o apóstolo Paulo, aliás, do verso 11 até o verso 17, Paulo apresenta 3 motivos para ele fazer o que ele faz: pregar o evangelho, começar igrejas, persuadir as pessoas e ensinar essas pessoas que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho de Deus. Ele faz isso porque ele estava sendo questionado quanto às suas motivações. Diziam que ele fazia isso por dinheiro. Tem muita gente que faz isso por dinheiro, que usa a religião como sendo um meio para amealhar uma fortuna, enriquecer, garantir o futuro e uma série de outras motivações escusas. Mas Paulo aqui, ele apresenta 3 motivações que o levavam a ser o que ele é e pregar aquilo que ele pregava. A primeira delas é que ele sabia qual era o temor que era devido a Cristo. Verso 11. Verso 11 e 12. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. E somos cabalmente conhecidos por Deus, e esperamos que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O verso 11 começa com essa declaração dele: conhecendo o temor do Senhor, ou seja, conhecendo o temor que devemos ter pelo Senhor, e aí ele vai em frente. Esse versículo é resultado do que ele disse no verso anterior. No verso anterior ele tinha dito que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Lembra dessa passagem que a gente viu? Onde nós receberemos o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, assim, ou seja, à luz desse fato de que um dia nós vamos comparecer diante de Cristo e que nós seremos julgados por Ele, nós conhecemos o temor que se deve a Cristo, porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Salvador e será aquele também que haverá de julgar o mundo. Então Ele deve ser temido, Ele deve ser amado, deve ser crido, deve ser adorado e seguido, mas isso não exclui o temor a Ele, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos, e Ele é quem tem o poder de nos salvar ou nos condenar e fazer sofrer eternamente. Então, se a Bíblia diz que a gente não deve temer os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo. Mas nós temos que temer aquele que pode não somente matar o nosso corpo, mas fazer perecer no inferno a nossa alma eternamente. Então nós tememos a Cristo, porque Ele é o Salvador e juiz de todos. Conhecendo esse temor, diz o apóstolo Paulo, nós persuadimos os homens. Aqui ele está dando a razão pela qual o trabalho da vida dele é persuadir as pessoas, convencer as pessoas que elas têm que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Ele faz isso porque ele sabe que no final da história há um julgamento que se aproxima e que Cristo deve ser amado, crido, respeitado e temido. Então, movido por esse temor, santo temor, é que Paulo faz o que ele faz. Ele procura convencer as pessoas e alertá-las a respeito do juízo vindouro. E essa motivação, ele diz aí no verso 11, é conhecida por Deus. Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Deus me conhece, é como se ele estivesse invocando a Deus como testemunha aqui. Deus me conhece cabalmente, me conhece totalmente. Ele sabe que essa é a minha motivação. E não só Deus, final do verso 11, espero que também a consciência de vocês nos reconheça. É como se Paulo dissesse: vocês sabem, vocês me conhecem, eu estive aí, eu preguei o evangelho para vocês, eu estive aí em Corinto durante 3 anos, convivi com vocês, para não receber dinheiro de vocês, eu trabalhei com minhas mãos, eu fiz tendas, para não dar motivo de briga nenhuma. Acabei quase não batizando ninguém para que vocês depois não fizessem um fã-clube, daqueles que foram batizados por Paulo. Ele diz isso no início da primeira carta. Então vocês me conhecem, vocês sabem que minha motivação é essa, correta. Eu faço isso por conta do temor que nós temos para com Cristo e que vocês deviam ter também. Aí no verso 12, ele já faz uma ressalva, Não estou me recomendando novamente a vocês, porque poderia parecer, quando Paulo diz assim, vocês me conhecem, Deus me conhece, poderia parecer que Paulo estava fazendo propaganda dele.
Aí ele diz, não estou me recomendando novamente a vocês. Eu estou dizendo isso por dois motivos. Primeiro, para vocês se gloriarem por minha causa, quer dizer, para vocês poderem dizer assim, graças a Deus que nos deu um pastor, um pregador, um missionário que é motivado pelas razões corretas. Então, Paulo está dizendo isso para dar a eles um motivo de glória, para se gloriarem no trabalho de Paulo. E também para dar uma resposta, final do verso 12, aos que se gloriam na aparência e não no coração. As razões, então, pela qual Paulo está expondo os seus motivos são, primeiro, para que os coríntios pudessem agradecer a Deus por ter um pastor, um pregador que é motivado corretamente, e segundo, para que eles pudessem responder àqueles falsos profetas que julgavam pela aparência e não conheciam o coração. Ou seja, Paulo está fazendo isso por amor a eles. Por amor a eles. Esse é o primeiro motivo, que ele apresenta aqui, que ele é motivado pelo temor do Senhor. A segunda motivação que ele apresenta é o amor de Cristo. Está aí do verso 13 a 15. Primeiro, o temor de Cristo e segundo, o amor de Cristo. Ele diz a partir do verso 13, se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Você viu que primeiro foi o temor, Verso 11, e agora é um amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e aí ele continua até, sim, o verso 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Quando Paulo diz nos constrange, é porque essa carta ele escreveu juntamente com Timóteo e outros cooperadores, Então ele às vezes coloca nós. Mas com frequência esse nós aqui é o chamado, o plural de respeito, Ele não quer dizer eu, então ele usa nós. Mas ele está se referindo aqui, creio, a ele mesmo usando o plural. Isso é muito... faz parte da linguagem, em vez de dizer eu, para não parecer uma coisa muito pessoal, personalista ou individualista, a gente diz assim, olha, nós estamos tranquilos, nós sabemos que a verdade é essa, tal. Na verdade, quero dizer eu, mas a gente usa o nós. Então, ele está falando no plural aqui, mas eu creio que ele está se referindo a ele mesmo. Quando ele diz assim, no verso 13, se enlouquecemos, como os falsos profetas estavam dizendo, porque ele estava pregando um evangelho que era baseado somente na graça e sem as obras, se eu enlouqueço, ou se eu estou louco, como esse pessoal está dizendo, é para Deus. Eu estou louco porque é isso que Deus quer de mim, eu estou fazendo a vontade de Deus, então isso pode parecer loucura para essas pessoas. E se eu conservo o juízo, ou seja, naquelas vezes que eu pareço que eu estou... que eu não estou louco, que eu estou nos meus sentidos, é por amor a vocês, é porque eu amo vocês e falo de uma maneira que eu quero que vocês compreendam e vocês sejam salvos. Quer dizer, a minha loucura, ela tem um propósito, e aí em seguida ele fala dessa loucura da qual ele era acusado. Por que ele falava parecendo louco? Lembra que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por que Paulo pregava a palavra da cruz? Por que ele pregava que a salvação era pela graça, uma mensagem que parecia realmente fora de propósito, Não faz sentido. Se uma pessoa tem que se salvar, ela tem que pagar por isso, ela tem que fazer por onde, ela tem que merecer, Deus, como diz a teologia da traseira do caminhão, Deus abençoa, Deus ajuda quem cedo madruga, Não tem isso na... teologia de para-choque de caminhão, mas reflete o que todo mundo pensa, Então você chegar dizendo que Deus salva gratuitamente, graciosamente, Ele perdoa pecadores sem exigir absolutamente nada deles, isso de fato é loucura para as pessoas. E mesmo que elas não digam isso abertamente, no fundo do coração elas não podem aceitar, isso aí. Elas sentem que deveriam fazer alguma coisa para poder receber de Deus algum mérito, algum perdão. Então Paulo diz, se eu estou louco pregando isso, eu faço isso para Deus. Mas eu vou dizer a vocês por que eu faço isso, diz ele no verso 14. O amor de Cristo me constrange. Eu estou dominado, estou constrangido. Assim, eu não posso resistir ao amor de Cristo por mim. O amor dele por mim. Paulo está se referindo ao fato de que Jesus Cristo morreu por ele na cruz.
e deu sua vida por ele, diante de Deus, Paulo sendo aquilo que ele era, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, inimigos de Deus, blasfemo, odioso, odiando e sendo odiado. Então, assim mesmo, Cristo o amou e morreu por ele. Então, aquela demonstração de amor de Cristo na cruz por Paulo constrangia Paulo, ele se via obrigado diante de Deus, né? Constrangido por tamanho amor, né? Esse amor é que motivava o apóstolo Paulo. Em que consistia esse amor? E aqui ele tira 5 conclusões nos versos 14 e 15. Na verdade 4, né? 4 implicações disso aí. Primeiro, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Quer dizer, ele vai explicar em que é que consiste, em que sentido ele está constrangido. Primeiro, um morreu por todos. Cristo morreu por todos. Segundo, logo todos morreram. Terceiro, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E quarto, que vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. O que é que ele está dizendo aqui? O amor de Cristo consistiu no fato de que ele, Cristo, morreu por todos, o que significa que todos morreram. É claro que nessa hora aqui, toda vez que calvinista lê a palavra todos na Bíblia, as bandeiras vermelhas se levantam, né? Morreu por todos, né? Morreu por todos? Como assim? Um morreu por todos, verso 14, verso 15, ele morreu por todos. Uma dica, eu não vou negar que tem passagens difíceis, mas uma dica para a gente de interpretação é você ver, primeiro, você tem que saber que nem sempre a palavra todos quer dizer o mundo inteiro. Segundo, para você entender o significado de todos, você tem que ver se no contexto tem algum limitador da palavra todos. O exemplo mais claro disso é João 3,16. Mesma coisa com a palavra mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo aí fica limitado pela frase seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você poderia pensar que o amor de Deus pelo mundo faria com que Deus salvasse o mundo todo e quisesse a salvação de todos, mas o próprio versículo limita a salvação somente àqueles que creem. É a mesma coisa aqui. Quando Paulo diz que Cristo morreu por todos, esse todos aqui são restringidos aos que vivem. Verso 15, ele morreu por todos para que os que vivem, quem são os que vivem aqui? São os que vivem espiritualmente, os que creram em Jesus Cristo e receberam a vida eterna. Eles não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, a própria passagem deixa claro aqui que todos por quem Cristo morreu, são todos aqueles que creem nele e que recebem a vida eterna. Não é a humanidade toda, porque se Paulo aqui está dizendo que Cristo morreu eficazmente pela humanidade toda, nós teríamos que chegar à conclusão lógica do universalismo. Que Deus vai salvar a todos, porque Cristo morreu por todos. Cristo pagou o pecado de todos. Se Cristo pagou o pecado de todos, Deus não tem o direito de castigar o mesmo pecado 2 vezes. Seria injusto. Ele primeiro castigou o pecado na cruz e em seguida vai mandar o indivíduo para o inferno. Se Cristo pagou o pecado de Zé, Zé vai ser salvo. Zé vai ser salvo. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. E como não são todos salvos, segue-se que ele morreu apenas por esses que a Bíblia diz que têm fé, que creem, que se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus como Salvador. Eu estou evitando a palavra predestinados e eleitos, vocês estão notando, né? Mas é isso mesmo. Então, todos aqui é limitado no contexto pela palavra os que vivem pelos quais Cristo morreu. Tá, não é isso que ele diz aqui, ó, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, por quem foi que Cristo morreu e ressuscitou? Por aqueles que estão vivos. E vivos aqui são os que creem, vivos espiritualmente. E como resultado, né, Paulo está constrangido
Constrangido. Esse amor de Cristo, Cristo tendo morrido para dar vida a pecadores como Paulo, é o que o motiva, esse grande amor de Cristo por ele. E também a convicção de que esse amor não foi em vão. Se Cristo morreu por pecadores, e eles são muitos, não é? Se Cristo morreu por pecadores e eles são muitos, então o ministério de Paulo é persuadir os homens, chamá-los e dizer a eles: crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você receberá a vida eterna. E crendo a pessoa, ela é um desses pelos quais Cristo morreu. Então essa é a segunda motivação do apóstolo Paulo. Ele parecia louco por pregar a salvação pela graça, mas essa loucura era o constrangimento que ele sentia diante do amor de Cristo. Cristo morreu por mim para que eu vivesse. O que é que eu posso fazer se não anunciar esse amor ao mundo? É o que me move, é o que motiva. A terceira motivação de Paulo está do verso 16 a 17, que é a consciência do que ele vai chamar aqui de uma nova criação. Essa passagem aqui, eu sei que você está acostumado, especialmente com o verso 17, né? Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, esses que se fizeram novas. Geralmente essa passagem é usada com respeito à conversão individual. As coisas antigas é o meu passado, as novas é o que eu sou depois de crente. Mas há um significado muito mais amplo aqui do que simplesmente a escatologia individual, aliás, a soteriologia individual, na doutrina da salvação na minha vida. Eu quero sugerir que no contexto tem um sentido mais amplo. O que é que Paulo está dizendo aqui? A partir do verso 16 e 17. Ele diz: assim que, ou seja, à luz do que Cristo fez por mim, do seu amor que me constrange, nós aqui é eu, não é ele, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo aqui é que antes de conhecer a Cristo, ele conhecia segundo a carne, e que ele conhecia Cristo segundo a carne, diz o verso 16, não é? Nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. O que ele está admitindo é que ele teve uma época na vida de Paulo em que ele conhecia a Cristo segundo a carne. Conhecer segundo a carne significa conhecer segundo o pensamento humano, segundo a avaliação humana, segundo as regras e normas humanas. E Paulo conhecia Cristo dessa forma. E que forma era essa? Ele achava que Cristo era um falso profeta, ele achava que Cristo era um charlatão, e ele achava que deveria perseguir os discípulos de Cristo e acabar com aquela seita. Então, Paulo tinha conhecimento a respeito de Cristo antes de encontrá-lo no caminho de Damasco. Mas só que o conhecimento que Paulo tinha de Cristo era segundo a carne. Carne aqui significa a humanidade sem Deus. É o pensamento humano desprovido de iluminação e de conhecimento. Ele tinha ouvido falar de Cristo, a gente não sabe se alguma vez ele viu Cristo, não é? Porque ele foi criado em Tarso, enquanto que a história de Jesus se desenrola na Palestina. Tarso é a capital da Cilícia, fica lá ao norte, né? Está muito longe. Provavelmente Paulo nunca encontrou Jesus vivo, né? Só o encontrou no caminho de Damasco, naquele episódio da sua conversão. Então, mas ele tinha ouvido falar de Cristo, e no julgamento de Paulo, Cristo era um falso profeta. E ele estava fazendo um serviço a Deus, perseguindo os cristãos e eliminando. Mas agora, Paulo diz: eu não conheço mais a Cristo dessa forma. Eu não conheço mais a Cristo dessa forma. Eu agora olho para Cristo de uma outra maneira. E que maneira é essa? Verso 17. Se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está unido a Cristo pela fé, se alguém se converteu, se alguém se arrependeu, se alguém recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele é nova criatura. Não está errada essa tradução. No grego, literalmente está dizendo é nova criação. Nova criação. Se alguém está em Cristo, ele faz parte da nova criação que Deus já começou a fazer nesse mundo, e portanto ele é uma nova criatura. Então a nossa tradução resolveu ir logo para a sequência, né? Mas se tivesse ficado no original, talvez até nos ajudasse mais. Se alguém está em Cristo, ele é nova criação, ele faz parte dessa nova criação. Essa nova criação,
é o povo de Deus, é a nova humanidade que Deus está criando em Cristo Jesus, dentro da antiga humanidade, que é a humanidade que descende de Adão. Dentro da humanidade, Deus está tirando um povo, foi por esse povo que Cristo morreu. Se alguém está em Cristo, então ele faz parte dessa nova criação e ele, portanto, olha as coisas de uma nova perspectiva. Ele não olha mais para o mundo e para Cristo segundo a carne, mas segundo a nova criação. Por isso que Paulo diz, as coisas antigas passaram. Ao que ele se refere? Aquela maneira antiga dele ver, aquela maneira antiga dele entender Jesus, de entender o mundo, isso tudo passou. Mas eis que tudo se fez novo. Paulo ganhou um novo entendimento quando ele conheceu a Cristo no caminho de Damasco. Ele entendeu que Jesus era o Senhor, que era o Salvador, antes um falso profeta, mas agora o Mestre e Senhor dele. E aqui ele faz isso que ele está dizendo é geral. Enquanto uma pessoa não está em Cristo, ele julga, ele vê, ele conhece e olha para as coisas de Deus simplesmente da perspectiva humana. Paulo já tinha dito alguma coisa sobre isso no capítulo 3, lembra a história do véu? Que o judeu lia o Antigo Testamento e simplesmente não entendia, não compreendia. Ele está aqui dizendo mais ou menos a mesma coisa. Sem a conversão, sem estar em Cristo, o conhecimento que você tem de Deus, do mundo de Deus e da pessoa de Cristo é segundo a carne, não é verdadeiro, não é eficaz. Mas se alguém está em Cristo, ele faz parte da nova criação. As coisas antigas passaram, a maneira de ver antiga passou, eis que tudo se fez novo. E realmente, a conversão a Cristo pode ser descrita como essa mudança na sua capacidade de ver e de enxergar o mundo. A minha maneira de ver o mundo, de ver a mim mesmo e ver as pessoas mudou no dia que eu conhecia Jesus Cristo. E é claro que esse conhecimento, ele teve um início e ele foi se expandindo, né? Fui começando a colocar as coisas no lugar, né? O quebra-cabeça foi começando a fazer sentido com o tempo. Mas é o que acontece com todo cristão. Ele não conhece, ele não vê segundo a carne, mas ele agora vê segundo essa nova criação. Paulo está explicando aqui aos coríntios por que é que ele parecia louco, por que é que ele fazia o que fazia e por que é que ele persuadia os homens. Ele sabia o temor que se devia a Cristo diante do juízo. Ele era constrangido pelo amor de Cristo que morreu por todos, para que esses que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo é um desses por quem Cristo morreu, por isso agora Paulo vive para Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou por ele. E terceiro, Paulo agora tinha um novo entendimento, ele não conhecia Cristo segundo a carne mais, como antes tinha conhecido, mas ele agora sabia quem era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aí você pode perguntar, mas pastor, isso então quer dizer que essa passagem não tem nada a ver com a mudança ética e moral de vida? Tem, mas como consequência. Porque a primeira mudança é a mudança do entendimento. Uma vez que você está em Cristo, seu entendimento vai mudar. E uma vez que seu entendimento mudou, você agora vai dizer, opa, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, agora eu estou percebendo e entendendo que isso aqui está errado. Então eu vou largar isso aqui. Esse relacionamento não está correto, essa maneira de fazer as coisas está errada. Então você só é capaz de fazer as mudanças éticas e morais na sua vida uma vez que a orientação da sua mente foi mudada. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, nesse sentido de entendimento. Como consequência, você vai ser nova também, uma nova criatura no seu comportamento, na sua maneira de viver. Mas como eu disse, esse versículo muitas vezes é usado pelos cristãos, apenas eles leem pensando nisso, não é só na mudança moral, ética, mas ele tem, na verdade isso é uma consequência. A primeira mudança é a mudança de entendimento, como ele diz aqui no verso 16, né? O verso 16 está falando de conhecer a Cristo de um jeito e depois de outro. Então é isso que o 16 interpreta o 17. Ou seja, essa nova criatura é alguém que conhece a Cristo de uma nova maneira. Pronto, foi a primeira parte. Paulo está dando aqui as motivações. Agora vamos para a segunda, do verso 18 até o capítulo 6, verso 2, onde o apóstolo Paulo fala do ministério da reconciliação.
Ele diz aqui, continuando, né, no mesmo argumento, ele diz que recebeu de Deus aquilo que ele chama de o ministério da reconciliação. Está no verso 18. Ora, tudo isso que ele acabou de descrever, a morte de Cristo, a nova criação e tudo provém de Deus. Como nós dizemos, a salvação do começo ao fim, ela é obra de Deus. Como Paulo está dizendo aqui, ora, tudo vem de Deus. Cristo ter morrido por mim, eu ser uma nova criatura, eu poder entender isso, ser constrangido pelo amor de Deus, ter o temor de Deus, tudo provém de Deus. E esse Deus, olha só o que é que Paulo disse: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, não foi nem nós que nos reconciliamos com Deus, porque pecadores mortos nas suas ofensas e pecados, inimigos de Deus, eles não querem reconciliação. Eles querem viver do jeito deles. Mas foi Deus quem nos reconciliou. Nós somos os ofensores. Nós é que fomos os agressores. Nós é que quebramos a comunhão com Deus. Mas aí o próprio Deus em Cristo vem nos reconciliar com Ele. Tal é o amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Tudo vem de Deus, até o fato de que eu estou reconciliado agora com Deus, isso partiu de Deus. Se Ele tivesse deixado de ficar esperando assim, bom, eu vou esperar que Augusto se arrependa e venha se reconciliar comigo. Sabe quando eu estaria reconciliado com Deus? Never, nunca, nunca. Deus é quem veio atrás de mim e me convenceu, me persuadiu e me reconciliou com Ele. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E agora o ponto que Paulo quer chegar é aqui no final do verso 18. E nos deu o ministério da reconciliação. De que maneira Deus nos reconcilia com Ele? Ele faz isso através da pregação do Evangelho. Aquilo que Paulo diz, né, que o pessoal acha que ele é louco. Deus se reconcilia conosco através da pregação do Evangelho. Como é que funciona isso? Você ouviu o ensino do Evangelho, quer seja através de uma pregação, através de uma palestra, lendo a Bíblia, ouvindo um programa de rádio, alguém conversando com você, você foi ensinado desde criança, mas você tomou o conhecimento do Evangelho. E Deus então, através do Evangelho, convenceu você, persuadiu você, iluminou você. E você entendeu, e você então voluntariamente, humildemente veio a Deus, não mais como seu inimigo, mas como seu Pai, como seu Senhor e seu Salvador. O ministério da reconciliação, portanto, é o ministério através do qual, ou pelo qual, Deus faz esse processo de chamar a si os pecadores, e Ele faz isso através de pessoas. Aqui, o ministério da reconciliação, na verdade, é o trabalho primordial de todos os pastores e pregadores e de todos os cristãos. Embora Paulo está falando aqui dele, lembra que o foco aqui é o ministério dele, que ele chama de ministério da reconciliação, isso aqui pode ser dito de todos os crentes. Todos aqueles que foram reconciliados com Deus, eles, num certo sentido, têm esse ministério de levar essa reconciliação a outras pessoas. Paulo sabe disso, ele diz, Deus me reconciliou com Ele e Ele me deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus me deu a tarefa de anunciar o Evangelho, para que através do Evangelho, Deus chame pecadores a si, os reconcilie, perdoe e receba como filhos. No verso 19, ele explica esse ministério da reconciliação, a saber, veja, o final do verso 18, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, ou seja, o a saber aqui vai explicar o que é esse ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Outra vez nós vamos ter problema aqui, né? Parece que eu estou vendo. Vamos lá. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação, portanto, está baseado nesse fato que Deus em Cristo, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui nós vamos ver, tem que ser entendido no sentido restritivo, porque mais adiante Paulo vai dizer assim, reconciliai-vos com Deus. Se
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, no sentido absoluto, isso significa que todo mundo vai ser salvo. Se mundo aqui significa toda e cada pessoa que existiu, existe, existirá, então significa que ninguém vai para o inferno, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Só que mais adiante, o que é que Paulo vai dizer? Reconciliai-vos. E aí limita o alcance do mundo. Deus estava consigo reconciliando o mundo aqui entendido, aqueles que se reconciliam com Deus. E não toda a humanidade, independente se eles querem se reconciliar com Deus ou não. E vocês vão encontrar teólogos que vão dizer isso, que a salvação é universal. A ponto, já vi teólogo que escreve dizendo que nós vamos encontrar Hitler lá no céu. Estaremos com ele lá, né? Divirta-se, não é? Divirta-se. A humanidade já está toda reconciliada. Cristo morreu por todos. Chama-se universalismo. É diferente de aniquilacionismo. Aniquilacionismo é a doutrina que diz que o castigo de Deus pro pecador é o pecador deixar de existir. Ele é aniquilado. Essa doutrina nega o sofrimento eterno. Tem duas doutrinas que negam o sofrimento eterno no inferno. Uma é o aniquilacionismo, que diz que ninguém vai sofrer eternamente no inferno, que o castigo do ímpio é ser aniquilado. E a outra é o universalismo, que diz que ninguém vai ser aniquilado, mas todos viverão eternamente no céu. O inferno está vazio. Cristo esvaziou o inferno quando morreu na cruz e ressuscitou. Ninguém está lá e ninguém vai para lá. Doutrina maravilhosa essa. Doutrina maravilhosa, mas ela não faz jus à justiça de Deus e quem Deus é. Porque Deus é igualmente amor, igualmente justo. Ele é misericórdia, mas também Ele é santo. Então nós precisamos manter essas doutrinas juntas. Por isso que eu digo aqui, que no verso 19, nós não podemos tirar uma conclusão universalista, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar significa atribuir, levar em conta. Se Deus não está atribuindo mais aos homens as suas transgressões, significa que não tem mais castigo para a humanidade toda. Portanto, não tem inferno, portanto, não tem condenação. E essa, naturalmente, é uma conclusão que Paulo resiste, porque Paulo fala constantemente. Ele acabou de falar do tribunal de Cristo, não foi isso? Aqui no verso 10, onde vai ter um juízo. Como ter um juízo se em Cristo Deus já não imputa mais transgressão a ninguém? Paulo está se contradizendo? Não, ele não está se contradizendo. A gente só tem que ler em contexto. Deus se reconciliou em Cristo e não imputou as transgressões daqueles que se reconciliam com Ele. Os não reconciliados, eles continuam nos seus pecados e eles continuam nas suas transgressões e eles terão que pagar pela sua culpa. E o lugar onde se faz isso, de acordo com a Bíblia, é no inferno eterno. Verso 19 então. Final, Paulo diz, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Ele está explicando o que é o ministério dele. O ministério dele é o ministério da reconciliação, que consiste em anunciar a reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Verso 20. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É isso que eu sou, diz o apóstolo Paulo. Eu sou um embaixador de Deus. Como se Cristo estivesse exortando, apelando a vocês através de mim. Eu não sou um falso profeta. Eu sou movido pelo temor de Deus, constrangido pelo amor de Cristo. Eu vejo agora como eu nunca tinha visto antes, porque eu sou uma nova criatura. Fui reconciliado por Deus e recebi dele essa missão de anunciar o Evangelho a vocês, coríntios, e trazê-los de volta, reconciliar vocês com Deus, porque é assim que Deus faz. E agora vem o apelo, que ficou imprensado aí no final do verso 20. Metade do verso 20 até capítulo 6, verso 2, Paulo então faz um apelo vigoroso aos coríntios. Ele diz, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É isso o ministério dele. Em nome de Cristo, como embaixador, representante oficial de Cristo, chamar os homens para que se reconciliem com Deus, porque só assim
a reconciliação de Deus será eficaz. Só assim eles serão livres da culpa do pecado. De outra forma, eles serão condenados e perdidos por isso. Por que Paulo estaria dizendo isso para uma igreja? Porque ele está falando para crentes, não é? Ele está dizendo: eu rogo para vocês que vocês se reconciliem com Deus. É porque havia o risco deles seguirem o ensino dos falsos profetas. Havia o risco deles seguirem um falso evangelho. Reconciliar-se com Deus aqui incluiria se arrepender dessa doutrina que eles estavam ouvindo e permitindo e ficar firmes naquela verdade no evangelho que eles ouviram do apóstolo Paulo, para que a reconciliação acontecesse. Verso 21. Aqui está a base da mensagem de Paulo, o verdadeiro evangelho pelo qual eles deveriam se reconciliar com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que foi Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se só esse versículo, se a Bíblia desaparecesse do mundo e sobrasse só esse versículo, ele já era suficiente para a gente entender o evangelho. Essa é uma das passagens bíblicas, assim, tipo João 3,16. Basta aquilo, pode queimar o resto da Bíblia. Se você tiver João 3,16 e 2 Coríntios 5,21, você tem o evangelho todo. Aqui, com muita clareza, de forma sintética, Paulo explica como é que Deus pode se reconciliar conosco, como é que pecadores são salvos, o que é o evangelho da graça, em que consistiu o amor de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso significa que Deus tomou seu Filho Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, puro, inocente, imaculado, e o fez pecado por nós, lançou sobre ele o nosso pecado, e por isso o levou à cruz, e na cruz o castigou em nosso lugar. Aqui é a doutrina da substituição, com muita clareza. Cristo estava tomando o nosso lugar, aquele que não tem pecado, levou sobre si o nosso pecado na cruz. Foi Deus quem fez isso, para que, em troca, final do verso 21, em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar dele. Deus agora nos trata como justos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Na cruz houve uma troca. Ele tomou meu lugar e eu fiquei no lugar dele. Deus me olha e ele me vê em Cristo. E, portanto, ele não me atribui mais iniquidade, não me atribui mais culpa. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é a base da reconciliação. É isso que Paulo estava ensinando, é isso que os coríntios tinham que entender. Eles não podiam adicionar a isso coisa nenhuma, como aqueles falsos mestres estavam dizendo. Aí ele continua o apelo, capítulo 6, verso 1. Nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. É por isso que eu disse que ele está falando para crentes. Ele está dizendo assim: não recebam a graça de Deus em vão. Qual era a graça de Deus que os coríntios tinham recebido? O evangelho. O evangelho que fala que Deus perdoa gratuitamente. O que seria receber em vão? Seria ter um início, né? Dizer: olha, o evangelho, Deus me perdoa gratuitamente, sim, eu quero tal. Aí de repente chega o falso profeta: não, mas você tem que guardar as obras da lei, você tem que se circuncidar. E você então, né, deixa a graça e começa a seguir uma religião de obras. Então aquilo que foi ensinado foi em vão. Não receba a graça de Deus em vão. O evangelho que você ouviu, o evangelho da graça, de que Cristo morreu por nós e nele Deus nos fez sua justiça, não receba em vão, porque ele diz, aqui Paulo faz uma citação de Isaías: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação não é aquele dia que você levantou a mão aceitando Jesus. O dia da salvação é esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, em que o evangelho da graça está sendo anunciado. Deus está dando oportunidade, Deus está chamando: reconciliem-se comigo através de Cristo. Então não receba a graça de Deus em vão, e eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, que vai terminar na vinda de Cristo. Por enquanto, esse Deus gracioso, através do Evangelho, reconcilia pecadores a si. Mas vai chegar o dia em que isso vai terminar. O dia do juízo, em que Deus vai trazer diante dele a humanidade para ser julgada. E naquele dia não tem mais oportunidade.
O tempo é hoje, é agora. Reconciliai-vos já com Deus. Esse é o ensino de Paulo aqui. Então estamos prontos para fechar aqui, né? Resumindo o que é que nós vimos aqui. Vimos Paulo apresentando mais uma defesa do seu ministério. Ele é o embaixador de Cristo, são termos que ele usa. Ele é embaixador de Cristo, ele é cooperador de Deus, ele recebeu o ministério da reconciliação, que consiste em Deus reconciliar pecadores com ele, com base no que Cristo fez na cruz. E o que leva Paulo a fazer isso, a pregar esse evangelho da reconciliação, é o temor que se deve ao Senhor, é o amor de Cristo que o constrange e o fato de que ele é uma nova criação. Ele tem uma nova compreensão de Cristo agora, diferente da que ele tinha quando era um judeu perseguidor. Quanta riqueza aqui nessa passagem, né? Não dá nem para a gente começar. A gente só passa na superfície, né, do que está aqui. Mas eu espero que hoje à noite, o estudo de hoje à noite tenha sido útil para você compreender mais o Evangelho, compreender melhor a nossa missão, o perigo das heresias e das falsas doutrinas, o perigo de um falso Evangelho. Se, assim, fosse apenas uma questão de interpretação e tudo, você acha que Paulo ia fazer essa confusão toda, arrumar essa encrenca toda aqui, se ele achasse que você pode pensar um pouquinho diferente a respeito do caminho da salvação e a respeito do que Cristo fez na cruz? Você acha que Paulo estaria fazendo tudo isso aqui? Não. Ele está fazendo isso porque é importante que você entenda, que você veja com clareza o Evangelho. Quem é Jesus, o que ele fez na cruz, você perceba o amor de Deus. E não somente isso, que você seja constrangido pelo amor de Cristo. Que você se sinta assim, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar só esquentando banco de igreja ou desigrejado. Cristo morreu por mim, o amor dele me constrange. Eu poderia estar com justiça, caminho do inferno agora. Mas Deus me amou, morreu por mim na pessoa de Cristo, e isso me constrange. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que falar disso para outras pessoas, amar as pessoas, agir como cristão e defender o nome de Cristo aonde dele ele me deu a oportunidade. Eu espero que hoje à noite, pelo menos, isso tenha ficado no seu coração. Amém? Vamos orar. Ó Deus, que evangelho rico, maravilhoso, profundo o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Te damos graças pelo entendimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, como talvez a nenhum outro na história da igreja. E te agradecemos porque ele escreveu essas coisas, registrou, que tem servido de inspiração e direção para milhões de pessoas através da história, e chegou até nós. Pedimos que o Senhor nos inspire com o temor que se deve a Jesus. Pedimos que sejamos constrangidos pelo amor dele por nós, que o Senhor nos ajude a vê-lo como nova criação que somos e que nós sejamos embaixadores, levando a palavra da reconciliação aos pecadores e que nós não recebamos em vão a Tua graça e que não desperdicemos o dia da salvação. Abençoa Teu povo aqui presente, aqueles que nos ouvem também, em nome de Jesus. Amém.